Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Sol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo de 2021. E esse primeiro vídeo do ano vai trazer um tutorial que está sendo super pedido lá no Instagram, que já estão enlouquecidos porque eu já mostrei essa peça no corpo lá. E é isso aqui, é um top feito de sarja com elastano da loja do Toto. Eu utilizei 1 metro desse tecido para fazer esse top, que tem esse detalhe aqui nas costas, e a saia como conjunto, que é aquela saia que tem uma fendinha aqui, uma saia mais curta, um pouquinho mais justa, que fica aquele look na vibe Tumblr, assim, maravilhosa, que todo mundo ama esse lookinho. Quando eu postei, o pessoal que me segue lá no Instagram já tá enlouquecido por esse tutorial. Então, se você não me segue lá no Instagram, corre lá, que eu sempre vou postando os bastidores dos tutoriais que entram aqui no canal, primeiramente lá. O tutorial completo desse conjunto provavelmente vai ficar dividido em uns 3 vídeos. E o vídeo de hoje é a primeira parte, que é esse top aqui, a modelagem dele. No segundo vídeo a gente vai trabalhar a costura, o fechamento dessa peça. Então prestem bem atenção, separem aí os materiais e vamos pôr a mão na massa, que esse conjuntinho, gente, merece a atenção de vocês, porque ele é muito lindo. Já usei o meu, já usei só a saia separada, já usei só o top e tô amando, com certeza vou usar muito. 1 metro de tecido, sarja com elastano. Vou deixar o link da loja do Toto aqui para vocês darem uma olhadinha lá e pesquisarem sobre esse tecido. Você vai precisar de 3 medidas básicas para fazer o seu top. A primeira é a medida superior do busto, exatamente onde vocês viram que eu localizei a fita métrica. A segunda é bem na parte central do busto, ou seja, a circunferência maior que passa pela maior volumetria ali do nosso busto. A terceira medida é a medida abaixo do busto. Você vai posicionar bem certinho ali a sua fita métrica e vai anotar essa medida também. Vamos começar então a modelar aqui o nosso top. O que eu vou fazer? Eu tirei essas 3 medidas e as minhas 3 medidas foram as seguintes: 84 na parte superior do busto, 89 na parte central, 74 na parte inferior. Sempre é bem menor essa medida. Agora eu fiz aqui um retângulo. Primeiramente um retângulo, onde eu pego essa medida aqui de 89 centímetros e divido por 2, que no meu caso aqui deu 44,5. Então esse meu retângulo teve um lado maior de 44,5. A altura é um padrão que vocês vão utilizar também, de 19 centímetros. Então agora o que a gente vai fazer? Eu tô fazendo tudo isso miniatura, mas vocês vão fazer num papel grande ou até quem tem um pouquinho mais de experiência diretamente no tecido. Mas o ideal é que a gente trabalhe sempre com papel. Eu vou, cortar, destacar aqui esse retângulo principal. Então, imaginem que esse retângulo aqui vai ser a parte da frente do meu top, já que a parte traseira dele, a parte de trás do meu top, eu vou fazer diferente, não vai ter uma parte inteira, vai ser um elástico e uma alcinha cruzando. Então aqui, já que eu já tenho aqui esse meu retângulo, eu vou dobrar ele no meio, porque a gente sempre trabalha a modelagem assim, a gente dobra no meio, para que a gente tenha a simetria, né? Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo da minha peça. Então, com ele dobrado agora, eu venho aqui, posiciono sobre a minha bancada e agora eu vou estabelecer aqui o meu centro de busto. Centro de busto a gente vai usar um padrão, tá? Tem algumas tabelas que aconselham que a gente vá aumentando conforme aumente a numeração, mas eu vou usar um padrão que geralmente costuma dar muito certo, que é 10 centímetros. Então, eu vou vir aqui e vou marcar 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui embaixo e vou unir. Então, aqui eu já sei que é a minha linha central de busto. Então, fazendo isso, e vocês imaginem que como é simétrico, eu vou ter essa linha aqui também, para eu poder delimitar onde estarão essas pences aqui, ó, esse detalhe aqui
que está passando exatamente pelo centro aqui do busto. Feito isso, então, o que eu posso fazer agora? Eu posso separar. Eu vou vir aqui com a tesoura e vou cortar isso aqui. Corto assim. E dessa forma, eu vou ter 3 retângulos. O meu top vai ser composto por esses 3 retângulos aqui. A parte central dele e as laterais. Agora um ponto muito importante, já que eu estou trabalhando com uma sarja que tem uma elasticidade considerável. Esse tecido ele tem 10% de elasticidade. O que significa? Significa que se eu tiver uma metragem de 1 metro desse tecido e eu esticar ele com a minha mão, ele vai chegar até 1,10. Então isso é a porcentagem de elasticidade desse tecido. E isso precisa ser considerado aqui nessa peça, senão ela vai ficar frouxa no meu corpo, ela precisa ficar firme. Então, eu preciso tirar esses 10% disso aqui. Isso aqui é a medida exata do meu busto, a medida que eu tirei. Então, eu preciso tirar esses 10%. Então, o que eu vou fazer? Posso dobrar novamente aqui. Posso colocar aqui um sobre o outro, que daí eu já faço as alterações iguaizinhas nas duas partes. Dobrando aqui, e eu sei que isso aqui tem 10 centímetros, 10 centímetros menos 10% é menos 1 centímetro. Então, eu vou diminuir para 9 centímetros essa minha parte central aqui do meu busto, tá? Na altura eu não mexo, se mantém os 19 centímetros iniciais, somente na largura, que é onde o nosso tecido vai esticar. Então, eu venho, tiro aqui, ó, é a minha porcentagem de elasticidade desse tecido. Então, eu venho aqui e vou tirar fora. Pronto, tirei, então eu já reduzi essa minha parte central aqui do meu top para a medida correta. Aqui, eu venho e vou medir com quanto ficou, tá? Cada pessoa vai ter uma medida diferente aqui, porque esse é com base nas minhas medidas, tá? Então, o meu retângulo tem aquela medida, sobrou aqui pra mim, em média, 12 centímetros. Então, eu vou precisar tirar 1,2 centímetros. Então, venho aqui. Agora, a gente vai fazer os detalhes de pence. A gente vai afunilar tanto aqui na parte de cima, em direção ao centro, como na parte de baixo, para que eu consiga chegar nessas medidas aqui, de 84 e de 74. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar e tirar de 89 e 84. Então, aqui eu sei que para eu chegar no 89, eu tenho que ter 5 centímetros. Já aqui, para eu chegar do 74 para o 89, eu preciso tirar 15 centímetros. É bastante diferença dessa medida para essa daqui. E agora, isso precisa ser tirado aqui no meu desenho. Então, imaginem que eu estou com ele dobrado aqui. E eu venho aqui agora, primeiro nessa parte de cima aqui dele, que é a parte superior, eu sei que eu preciso tirar 5 centímetros. Sabendo que eu preciso tirar 5 centímetros e eu tenho 2 aberturas, eu vou direcionar 2,5 para cada uma delas. Então, se eu preciso tirar 2,5 aqui, é o que eu vou tirar aqui nessas duas partes onde elas vão se encontrar. Esses 2,5 que eu vou tirar aqui em cada uma dessas partes, eu vou tirar a metade deles para cada lado. Então, eu vou colocar, ó, aqui eu vou precisar tirar 2,5 total nessa medida. Mas como eu tenho isso separado, eu preciso dividir. Então, eu vou colocar 1,25 para cada lado. Então, aqui eu já fiz essa marcação de 1,25 aqui e 1,25 aqui. Ó, veja se vocês conseguem perceber isso aqui, ó. 1,25 para cada lado. Agora, essa marcação que eu fiz, ela vai precisar se estender até o centro. Então, vocês podem fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, que é o centro dessa medida. E a gente vai fazer isso se encontrar lá de uma forma meio arredondada. Então, ele vai vir aqui, se encontrar com o centro aqui do busto.
de uma forma curva, porque precisa respeitar a anatomia do corpo. Então, eu venho aqui, posso tirar aqui, ó, vou só marcar com lápis o que eu tirei dessas bordas. Agora, eu preciso tirar 15 centímetros dessa parte de baixo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, na lateral, ó, imaginem, deixa eu até abrir aqui para vocês visualizarem melhor isso, mesmo eu estando trabalhando com eles juntos, mas ó, esse mesmo eu vou tirar aqui, então os 2,5 daqui mais 2,5 aqui vão me dar os 5 que eu preciso tirar entre essa medida e essa. Agora eu vou precisar tirar 7,5 de cada lado, só que eu não vou fazer uma pence de 7,5. A primeira coisa que eu vou fazer é afunilar um pouquinho aqui na lateral em direção à minha cintura. Eu vou tirar 2 centímetros de cada lado. Então eu posso dobrar de novo para eu trabalhar com essa forma bem simétrica. Venho aqui, dobro e agora eu vou marcar 2 centímetros aqui na lateral. Entre o topo aqui do top em direção à minha cintura, tá? Essa é a minha linha basicamente de cintura, é ali embaixo do meu busto, tá? Não chega a ser a linha da cintura. Então agora que eu já eliminei essa, se eu eliminei 2 aqui e 2 do outro lado, eu já eliminei 4. Então essa medida aqui de 15, agora eu vou ter 11. Então desses 11, agora sim eu vou tirar 5,5 de pence. Para eu tirar 5,5 de pence de cada lado, eu tenho que tirar agora de cada lado aqui dessa pence da parte inferior do top, 2,75. Então eu venho aqui, marco 2,75. E faço a mesma coisa que eu fiz aqui na parte de cima. Eu vou levar essa medida aqui, ó, que eu marquei de 2,75 desse lado, 2,75 aqui, e venho trazendo aqui em direção ao centro do meu busto, sempre de uma forma arredondada para que eu respeite essa anatomia. E vou eliminar também essa parte. Então, assim, eu tenho o meu molde da frente definido. Eu preciso, ó, eu vou até pegar essa outra parte aqui, vou colocar aqui embaixo para eu cortar tudo junto. Essa é a parte central. E essa é a lateral. Aqui agora, dependendo da máquina que eu for costurar e do tanto de margem de costura, eu vou ter que acrescentar ainda margem de costura no momento que eu for cortar no tecido, somente isso. Aqui eu tenho a medida exata do meu molde, eu vou ter que apenas acrescentar margem de centímetro de costura, geralmente eu coloco 1 centímetro em volta de todo o desenho. Então aqui a parte central, como eu vou ter o meu top duplo, eu já posso anotar que eu vou cortar 2 vezes no tecido. E a parte lateral eu vou ter duplo também, só que elas são separadinhas, eu preciso ter 2 e mais 2 que vão ser o meu forro. Então eu posso colocar aqui, ó, 4 vezes. E nem preciso usar esse outro aqui, vocês concordam que é igual? Então eu posso descartar e apenas ter essas 2 pecinhas aqui, parte central do top, parte lateral. Essa 4 vezes, essa 2 vezes. Outra parte muito importante para a gente modelar aqui é o detalhe das costas, onde eu vou ter um elástico. Então esse top, essa parte do elástico, ele é como se fosse um canal. Eu vou cortar um retângulo que vai ter a medida aqui, ó, do meu busto dividido por 2. E vou colocar essa medida aqui, que deu 44,5, por 12. Por que por 12? Porque eu vou utilizar um elástico de 5 centímetros. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 centímetros do elástico, mais 5 centímetros e 1 centímetro cada lado, que é para costura. Porque eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou fechar esse retângulo
Isso aqui eu tô trabalhando em miniatura, mas imaginem que na peça no tamanho original, o meu elástico vai entrar aqui dentro e eu ainda vou ter uma sobrinha para costurar e formar realmente esse desenho desse canal. Então eu preciso desses 1 centímetro de folga de costura. Por isso, esse retângulo vai precisar ter 12 pelo meu busto dividido por 2. No caso desse meu elástico, que tem 5 centímetros. Se eu utilizar um elástico de 3 centímetros, por exemplo, eu vou ter que ter 3 mais 1 centímetro cada lado de costura, que vai me dar 6 mais 2 centímetros, vai me dar total de 8. Então, vocês vão ter que analisar isso conforme o elástico que vocês forem utilizar. Então, aqui eu já tenho os meus moldes que eu preciso. Então, aqui é a parte das costas, que eu preciso cortar apenas uma vez, porque eu vou dobrar e ele, consequentemente, já vai ficar duplo. Aqui no molde lateral do top, outra alteração que a gente pode fazer que vai melhorar muito a anatomia desse top aqui, quando ele vai chegando na lateral, é descer 2 centímetros aqui, depois do molde pronto mesmo, e vou ligar aqui, ó, a esse pontinho, esses 2 centímetros. Vai ficar dessa forma, essa é a parte que eu vou eliminar do molde também. Essa é a forma que você vai posicionar os seus moldes para cortar sobre o tecido, atentando-se sempre que a largura deve estar no sentido de elasticidade. Corto ali primeiro as 2 partes laterais, já que o tecido está dobrado no sentido da largura. Corto as 2 partes centrais e vou usar a lateral agora para posicionar novamente sobre o meu tecido dobrado e assim cortar mais 2 vezes, porque essa parte nós precisamos de 4 vezes. Agora eu vou cortar esse meu retângulo, que é o retângulo que servirá como canal para o meu elástico, e como o meu tecido está dobrado, eu apenas cortei com metade da medida da largura total dele, porque a hora que eu abrir, daí então ele vai estar completo. Agora eu vou precisar cortar 2 tiras no sentido total ali do comprimento da largura do meu tecido de 3 centímetros, ou seja, se o tecido geralmente tem 1,40, então essa minha tira vai ter 1,40 por 3. Eu cortei apenas uma, mas depois, ao longo do processo, eu percebi que eu precisaria cortar mais uma. Então, você já corte 2 e deixa reservada essas 2 tiras de 1,40 por 3 centímetros. Restou agora mais ou menos 80 centímetros do meu tecido, dessa minha sarja, que depois eu vou usar para fazer um outro tutorial. E eu usei aqui 25 centímetros apenas de tecido para fazer esse top. Deixa eu recapitular com vocês tudo que a gente cortou. Aqui estão as 2 laterais de um dos lados, aqui as 2 partes centrais do top, aqui as outras 2 laterais do outro lado. Aqui, como o meu tecido estava dobrado, eu já aproveitei e risquei esse retângulo, que aberto vai me dar o retângulo que eu preciso para dobrar e encaixar o meu elástico aqui dentro. Então, assim, eu já tenho esse retângulo aqui cortado também, e a única coisa que eu cortei à parte foi essa tira, pegando toda a largura aqui do meu tecido de 3 centímetros. Que eu vou usar para as alças e para aquela alcinha pequenininha que eu preciso para ter aqui em um dos pontos do meu top, como vocês vão ver, tá? E aqui, então, como eu usei mais ou menos 25 centímetros, eu usei praticamente a largura aqui inteira